Olá! A mobilidade numa cidade como São Paulo é um dos maiores desafios para a gestão pública e para as pessoas que precisam se locomover. O transporte público continua sendo um importante modal. Contudo, novas alternativas estão cada vez mais conquistando os usuários. São os chamados micromodais, meios de transporte para curtas distâncias. Nesse contexto, entram os patinetes, bicicletas, também as bicicletas motorizadas. Bom, para discutir o futuro da micromobilidade urbana, eu recebo hoje a vereadora do Partido Cidadania, Soninha Francini, o presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, Dr. Rosan Coimbra, e o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e também da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Silva Oliveira. Eu já agradeço a presença dos nossos convidados de hoje. E pergunto para vocês, São Paulo está preparada, tem estrutura para que esses modais, tanto os modais que a gente está acostumado, e tanto esses micromodais, dialoguem entre si? Quem gostaria de começar? 2 a 1. Cidade nenhuma está preparada para mudanças súbitas como as que a gente tem hoje em dia. No mundo inteiro, mesmo cidades que têm uma rede de transporte público muito mais bem estruturada do que a nossa, que já convivem com restrições à circulação de automóvel mais do que a gente admite conviver, né? Londres é um caso, com pedágio urbano. Então, mesmo cidades que a gente olha e acha que a mobilidade está mais bem resolvida, de vez em quando são assoladas por novidades que ganham escala muito rápido. Então, foi assim com o transporte por aplicativo. O mundo inteiro teve problemas para lidar com isso. Estou falando do transporte motorizado, né? E também o mundo inteiro lidando com essa dificuldade de promover o convívio saudável entre pedestre, patinete, bicicleta, skate e aqueles outros Segway, essas outras formas que não se tornaram assim tão populares, mas se ficassem populares também trariam mais um problema. Então, hoje em dia, algumas coisas acontecem muito subitamente. E é difícil lidar com o que já está posto. Se a gente tivesse primeiro que planejar como que a gente vai fazer para oferecer um sistema de patinetes compartilhados, não teria um patinete rodando até agora. A gente tem tido que lidar com os problemas depois que eles já estão colocados. Né? Os senhores concordam? Eu concordo, eu acho que a administração pública ela é atropelada por essas inovações, esse modismo, né? Que, como foi bem dito pela vereadora Soninha, ele acaba surgindo de uma hora para outra, inesperada. E uma das características de São Paulo é uma selva de pedra, né? Há uma concentração muito grande num espaço pequeno e há uma disputa por esse espaço. E há um conflito entre os atores, né? Tanto o pedestre, como foi dito, ciclista, motociclista também, né? E isso gera um conflito. O poder público ele precisa intervir e há uma necessidade também das pessoas entenderem como lidar com esse conflito. Uma coisa que poucos falam em São Paulo é a necessidade de o veículo, por exemplo, se distanciar mais um do outro. E nessa briga pelo espaço, ao contrário, quando você dá uma seta mostrando que você quer mudar de direção, o outro veículo ele acelera para você não tomar a frente dele. É um dos comportamentos nada saudáveis para uma cidade como a nossa. Professor Marcelo. Então, há 150 anos que a gente pensa a cidade em função da escala do automóvel. Se a gente não mudar, inverter esse papel e colocar o usuário, o homem centrado, como o centro dessa investigação e desse projeto, a gente vai continuar tendo esses problemas. Né? Se a gente começar a focar no homem como o centro da cidade e o espaço pensado em função dele, eu minimizo alguns problemas de disputa territorial. Porque é essa disputa, né? O veículo hoje, tanto que o sonho de qualquer pessoa que dirige o seu veículo autônomo, o seu carro hoje, é que todo mundo vá de transporte coletivo para ele continuar indo com o veículo dele, o BMW, o carro dele que anda, o Audi A8. O sonho de qualquer pessoa hoje é esse. Eu quero que todo mundo... Por que não melhora o transporte coletivo? Porque aí todo mundo pode ir no transporte coletivo e eu vou dirigindo sozinho na minha via. Então, se a gente não mudar esse pensamento, a gente não tiver campanhas, não tiver o poder público trabalhando campanhas culturais, né, campanhas de melhoria também desse espaço e dessa compreensão
a gente não vai conseguir resolver isso. Quer dizer, é um problema de cultura, é um problema de percepção. E tem uma pesquisa sobre mobilidade da Rede Nossa São Paulo, que foi divulgada em setembro agora de 2019, que aponta que o uso do transporte público, né, que inclui aí os ônibus municipais, metrô, trem, ônibus fretado ou intermunicipal, é de 59%. E o uso do transporte particular ou individual, que inclui carro, a pé, bicicleta, táxi e motocicleta, é de 32%. Quer dizer, é uma percepção da perda de qualidade dessa estrutura aí do transporte coletivo, né, dos ônibus municipais, que abre esse espaço para esses modais individuais. É possível falar numa mudança nesse quadro já nos próximos anos? Bom, vocês têm alguma opinião disso? Soninha, você tem? Sim. Acho que a gente tem no mínimo dois grandes motivos pelos quais as pessoas não usam o transporte público. Pelos problemas que o sistema realmente tem, e o sistema tem problemas, lógico, tem problemas de trajetos completamente ilógicos, de algumas linhas de ônibus muito antigas. Você tem os corredores sobrecarregados, às vezes, por mais ônibus do que o indicado para que o corredor tenha fluidez. Você tem não só intervalos muito grandes entre os ônibus, como uma total imprevisibilidade, né? Se você pega o transporte sobre trilhos, principalmente o metrô, você sabe que se você perder um trem, daqui a 3 minutos vem outro, daqui a 1 minuto e meio, daqui a 90 segundos vem outro. O ônibus pode vir 2 ao mesmo tempo e o próximo dali a 20 minutos. Então, o sistema de transporte coletivo, especialmente o de ônibus, né, que é o que nos diz mais respeito como municipalidade, tem defeitos. Mas o que é pior é que mesmo onde ele já é melhor do que o carro, como alternativa, as pessoas também não usam. Então, muita gente diz, não, eu vou deixar meu carro em casa no dia que o transporte público melhorar. Mas para vir para cá, para a Câmara, por exemplo, é muito melhor. Você tem muito mais opções para vir de transporte público do que enfrentar 9 de julho, enfrentar Francisco Matarazzo, a Radial Leste no seu automóvel. Sim. Então, a gente tem que ter uma mudança cultural, sim, para que as pessoas percebam que deixar o carro em casa pode não ser um sacrifício, pode ser vantajoso. Sim. E, por outro lado, o sistema tem que melhorar mesmo. A gente está aí à beira de uma boa reforma no sistema de transporte coletivo, com a nova concorrência, né? Os novos contratos. Parece que dessa vez está realmente se levando em conta a qualidade do transporte oferecido e uma atualização de todas as linhas. A cidade muda muito e as linhas mudam pouco. Estou falando de mudanças planejadas, não de mudanças também da noite para o dia que ninguém fica sabendo. As pessoas têm medo disso também, né? O meu ônibus vai sumir. Às vezes é melhor o seu ônibus subir, desde que o que apareça no lugar dele tenha mais lógica, mais regularidade. Então, agora, né, os novos contratos de ônibus prevêem um mapeamento, uma alteração de algumas dessas linhas. Com isso, a gente vai, espero, né, de fato, corrigir alguns desses defeitos do sistema. Mas precisamos, mesmo assim, continuar promovendo nas pessoas essa disposição de andar um pouquinho, em vez de descer do elevador, andar e sentar. Desculpa, não vai ter jeito. Por melhor que seja o sistema, você vai ter que andar até o ponto de ônibus. Vai ter que esperar um pouquinho. Talvez você tenha que viajar em pé. E mesmo assim, pode ser vantagem. E os micromodais e o transporte público, eles se complementam, né? Um precisa do outro ali, né? A gente entende, é uma árvore. Se você desenhar uma árvore, você tem o tronco, então você tem os modais de massa, e você tem lá os galhos, e depois você tem os galinhos finos, né? Lá nesses galinhos finos você tem a residência do cidadão. Então você tem aí raiz e copa, você teria os produtores e as cidades, então você teria os grandes centros ou 2 cidades. Então você tem um fluxo maior, você tem as avenidas, você tem as estradas e você tem os transportes, ou os hubs maiores dentro da própria cidade. Então esse transporte ele vai indo e sendo feito por modais cada vez que vão diminuindo a sua capacidade de transporte. Então é claro, no transporte de massa você tem a quantidade maior, o fluxo de pessoas maior. E por isso que os micromodais entram.
Por quê? Quando você chega e você põe um ônibus com um entre-eixo menor e um comprimento menor, você está fazendo o quê? Com que a capilaridade dentro desse sistema viário aumente pelo próprio dimensional do ônibus. Então você tem ônibus mais compridos, que você leva um maior número de passageiros, mas há locais em que o ônibus daquele ônibus já não atende mais. E aí, por isso que isso precisa ser pensado sistemicamente. Perfeito. Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Se a gente não entender mobilidade como um sistema e pensar tudo isso integrado, a gente nunca vai ter nada. E por isso que é importante o patinete, sim, é importante a bicicleta, sim, desde que a gente perceba que cada um desses elementos tem propriedades e essa propriedade tem que ser utilizada. Agora, aí mais uma vez, eu tenho que entender que no final dessa jornada, essa pessoa vai ter que ser capaz de portar o seu micromodal, ele vai ter que ser capaz de descer numa certa estação, quando ele estiver lá perto do galinho dele, e ele vai ser capaz de fazer aquele último trajeto com esse modal. Ou o primeiro trajeto até ele chegar. A gente tem que entender que é um fluxo e é uma árvore mesmo. Eu só me transporto com ônibus intermunicipal se eu quero me deslocar entre municípios. Depois eu caio nesse vagão grande de trem que transporta milhares, milhões de pessoas. Caio num ônibus menor, que vai me levar até um hubzinho menor. Dali, eu tenho vários rizomas ali que vão transportar pessoas em veículos menores. Esses veículos menores vão transportar em vans menores. Essas vans vão chegar até o usuário final em bicicleta, em patinete, a pé, ou seja, os micromodais. Agora, esse é um dos problemas do que a gente está vivendo hoje, né, com o advento aí dos patinetes, por exemplo. Onde é que tem patinete à disposição? No eixo onde já tem ônibus, metrô, aplicativo, carro, exatamente. Então esse é um dos motivos, esse micromodal, ele não está surgindo como o recurso para aquele primeiro quilômetro ou o último quilômetro, né? A partir do qual a pessoa dá entrada num sistema de transporte coletivo, de cada vez maior capacidade. Não, ele está circulando no mesmo lugar onde já tem as alternativas de circulação. O cara que descer lá no terminal Cachoeirinha não vai ter um patinete ali para ele subir 200 metros na Cantinho de Sampaio, entendeu? Então tem um problema também de, como é um negócio, não é uma política pública, então o negócio se instala onde ele acha que tem mais interesse. As bibliotecas compartilhadas, as bicicletas compartilhadas, né? Que apareceram sem estações. Poxa, no começo apareceram em vários lugares, depois elas foram restritas para um determinado perímetro também. Onde? Menor que o centro expandido. Então também tem esse problema. Não é uma iniciativa do Estado fazendo concessões, permissões de uso, parcerias para disponibilizar esses meios em alguns lugares. É iniciativa privada. Então ela não tem o compromisso também de oferecer onde falta. Ela oferece onde é atraente. E no fim, às vezes esse patinete, essa bicicleta, acaba tirando um passageiro do transporte coletivo e não do carro. Sim. Que esse seria o ideal. Que você troque um automóvel, se é uma pessoa sozinha, em vez de andar num automóvel, ela ande numa bicicleta, ela ande num patinete. Uma pequena distância, ela percorra num desses modais e não num automóvel. Mas no fim, esse modal acaba tirando gente do ônibus. Para que eu vou descer do metrô? Para que eu vou pegar ônibus? Eu pego aqui um patinete e vou pela ciclovia. Aí começa a confusão. Tá certo. Bom, a gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já.